Eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta. Qual o nível de credibilidade para você que as pesquisas de opinião têm em nosso país? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Qual o nível de credibilidade que tem uma pesquisa que é paga por uma instituição financeira sobre as perspectivas eleitorais de 2022, quando o sistema financeiro foi aquele que mais lucrou durante os governos de Lula? Terceira pergunta. Qual o nível de credibilidade de uma pesquisa paga pelo sistema financeiro que só este ano perderá cerca de 20 bilhões de reais por conta do Pix, sabendo que o Lula pretende tributar as operações do Pix? Em face dessas três questões, que você pode responder aqui abaixo, ou então apenas pensar nas respostas, mas para nós é muito importante para aumentar o engajamento do nosso canal junto a você. A partir dessa colocação, eu quero propor uma reflexão para vocês. Na sua opinião, alguém que vai a uma motociata de forma espontânea, pagando gasolina do seu bolso, se expondo, muitas vezes correndo risco de ser multado, alugando uma moto e tudo mais, você acha que uma pessoa que vai em um evento assim, ela vai votar no Lula? Essa é a primeira questão. Segundo, nós temos observado algumas manifestações, por exemplo, alguns shows de alguns artistas chamando o Fora Bolsonaro e recebe no pé da orelha a manifestação do Lula ladrão. Ainda ontem, domingo, eu recebi de um militante, um velho militante esquerdista, desses esquizofrênicos, carcomidos pela senilidade precoce e derrubados pela necessidade de sobrevivência nas tetas já magras, secas dos sindicatos, e ele me mandou um vídeo de uma manifestação na orla do Rio de Janeiro com um monte de gente que aparentemente estava ali bêbada e sob efeito de drogas. E eles gritavam Lula a partir do comando do trio elétrico. E aí eu respondi para ele mostrando o que aconteceu lá na Sapucaí, quando o povo, chamando o Globo lixo e também Lula ladrão. Por que eu estou desenhando esses cenários? Para exatamente tentar mostrar para vocês que toda vez que há uma manifestação espontânea em favor do Bolsonaro, vem uma pesquisa tentando mostrar que ele não tem apoio popular. É impressionante. É uma estratégia clara, definida e muito bem desenhada. Depois de cada manifestação massiva, expressiva, Bolsonaro vai no Nordeste, Bolsonaro agora vai para lá, para cá, em todos os lugares milhares de pessoas o recebem. No entanto, e são pessoas que vão lá de modo espontâneo, não como acontecia com o PT, que dava pão com mortadela para os seus militantes porque são mortos de fome, e porque o PT trabalha dessa forma, porque a esquerda trabalha dessa forma, porque os bandidos atuam dessa forma. As pessoas que vão nas manifestações do Bolsonaro são pessoas que vão às suas expensas. São pessoas que vão por sua conta e risco. Vão por ver, por entender que ali está o verdadeiro, o único líder, realmente o único líder que o país tem. Não vou dizer que o Bolsonaro é perfeito. Perfeito foi Jesus. Mas nesse momento, Bolsonaro é uma necessidade do povo brasileiro. É uma necessidade por representar exatamente a liberdade. E nada exemplifica mais a liberdade do que as motos. E é por isso que a esquerda está em pânico. É por isso que ministros colocam os pés pelas mãos. Porque eles sabem que cada pesquisa que sai é desmentida pela realidade. Cada pesquisa divulgada, que nem hoje, segunda-feira, eu recebi a pesquisa BTG-FSB. A FSB
era uma empresinha de fundo de quintal no começo do governo Lula, virou uma gigante e não sei por que cargas d'água continua prestando serviços nos ministérios durante o governo Bolsonaro, fazendo um péssimo trabalho de assessoria de imprensa em todos os ministérios, boicotando os ministérios de alto a baixo. As ações dos ministérios não são divulgadas. E aí você vai entender por quê. Porque a FSB, que tem contratos em muitos ministérios, na verdade, precisa trabalhar pelo Lula. E faz isso. Então, nessa pesquisa do BTG, que é um banco, ora, um banco pagando mais uma pesquisa de opinião. Essa já mostra uma aproximação maior. E todos os indicativos apontam que em junho os institutos de pesquisa farão a ultrapassagem do Bolsonaro sobre o Lula. Junho, julho, que é também apontado como o período no qual o Lula deve desistir da candidatura. O Lula não vai desistir por causa dos seus crimes ou por problemas de saúde, não. O Lula vai desistir para fugir da derrota, porque ele é um covarde, porque ele é um canalha, porque ele é um ladrão, porque ele é um mentiroso, porque ele é um cara rejeitado. O Lula só pode se reunir com ladrões. O Lula só pode se reunir com bandidos. Olha com quem o Lula se reúne. Sarney, Renan, observem, você conhece alguma figura honesta que aceita se reunir com o Lula e dá publicidade a isso? De jeito nenhum. O Lula se reúne com empresários às portas fechadas, escondido, porque os empresários não querem ser vistos com Lula. O único que declarou o voto assim, para surpresa de ninguém, foi Emílio Odebrecht. E Odebrecht, vocês sabem, sinônimo do que é. Sinônimo de corrupção, sinônimo de lavagem de dinheiro, sinônimo de ladroagem. Então, as pesquisas, elas são confrontadas pela realidade, são desmascaradas pela realidade. Você conhece algum lugar onde o Bolsonaro tenha ido que não tenha tido uma baita receptividade? Você conhece algum lugar, em contraponto, onde o Lula tenha ido e que tenha sido recebido por alguém mais do que criminosos? Por bandidos? Por ladrões? Por oportunistas? Por sacripantas? Não, porque esse é o grupo do Lula e esse é o grupo do Bolsonaro. O grupo do povo, o grupo da sociedade, o grupo dos que querem liberdade, dos que lutam por liberdade, esse está com Bolsonaro. Motoqueiros, donas de casa, jovens, agroindustriais. Com o Lula ficaram os bandidos. Observem bem. Quem do agronegócio está com o Lula? Gente que já foi chamada para a Polícia Federal. Quais sindicalistas estão com Lula? Todos, porque todos são bandidos. Quais os banqueiros que estão com Lula? Gente encrencada. Quais os industriais que estão com Lula? Gente encrencada na Lava Jato. Então fica claro para você, para mim pelo menos, e eu espero que fique para você também, que o grande divisor é exatamente o apoio da sociedade. E quando surgem as motociatas, reunindo milhares ou milhões de pessoas, logo depois vem uma pesquisa tentando desmentir a realidade dos olhos. Esse é o problema das pesquisas compradas e manipuladas. Elas não resistem à realidade. Elas não conseguem mais negar a realidade. As pesquisas pagas por bancos são quase que a devolução de um favor em benefício de um ladrão que possibilitou aos bancos lucros como nunca tiveram. Essa é a questão que nós temos que ter bem claro. As pesquisas hoje no Brasil funcionam apenas como lavanderias. E lavanderias a serviço de um projeto de poder marcado pelo roubo, pelo esbulho, pela mentira e pela corrupção, que é o projeto do Lula. Por isso que é tão importante a gente observar como se dá o jogo das pesquisas. O Bolsonaro bota o povo na rua. Aí vem uma pesquisa dizendo que o Lula está em primeiro lugar. Só se for no inferno, ou nos presídios, ou nos concursos de mentira. Quero convidar você a compartilhar nosso conteúdo, ampliar o engajamento do nosso canal. Nós precisamos fortalecer cada vez mais o canal de Brasília. Ultrapassamos 130 mil inscritos sem nunca termos investido em nenhuma estratégia de distribuição de conteúdo. Mas precisamos que você continue nos ajudando, inclusive na manutenção do canal. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.